Isso pode ainda, não? Não. Hoje isso daí já é considerado como crime ambiental. Tem um dado da ONU que cada $1 investido no saneamento, o governo ou o país economiza $40 em saúde. Olá, estamos aqui para mais um episódio do Mundo Regenerativo. Hoje, Adriano Doc e eu estamos recebendo aqui o Danilo Camargo, que é presidente da ECO. Nós vamos Boa tarde. Obrigada. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí de saneamento, cenário do Brasil e novas tecnologias aí para contribuir com o saneamento e meio ambiente aí no Brasil. Boa, Danilo, seja bem-vindo, né? A gente já está combinando faz algum tempo, né, Marcela, de trazer o Danilo aqui, né? Hoje coincidiu da gente conseguir. Obrigado pelo esforço, pelo empenho. Bom, o Mundo Regenerativo é um podcast que tem na sua essência essa questão de transformar crises, reconstruir caminhos. Fala um pouco de você para a gente entender, né, nessa questão do ESG, da sustentabilidade, né, a tua formação. E aí a gente vai falar de legislação de saneamento básico, de soluções e tudo mais. Então, legal. Bom, agradecer mais uma vez o convite. Eu tenho 39 anos, sou formação engenheiro ambiental, primeira formação, depois engenharia civil, segunda formação, e depois eu gostei tanto aí da parte de meio ambiente e saneamento que eu fiz um mestrado na USP no final de 2010 a 2012, na parte de saneamento, tratamento por membrana e tratamento de água e de esgoto. Então, a partir da expertise que eu tive na área acadêmica, eu, em 2015, fundei a ECO, que hoje tem 10 anos e meio, que trabalha aí com sistemas maiores, e agora a gente também vem desenvolvendo aí há 7 anos um sistema descentralizado para atender pequenas comunidades e chácaras, a área rural que hoje não tinha um olhar que dos últimos 50 anos nenhuma prefeitura, nenhum governo conseguia olhar para essa área descentralizada. Então a gente está desenvolvendo esse produto aí que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar de entender um pouquinho mais. Pô, bacana, Danilo. Essa experiência, né, de saneamento básico, essa questão que está muito relacionada com a sustentabilidade, né? Vamos começar pensando um pouco na questão da legislação, Marcela. Vamos pensar o seguinte. Primeiro, meus avós lá, da gente, né, não tinha essa rede de esgoto, então tinha o que a gente chamava de fossa, né? Isso, a fossa rudimentar, né? A fossa fossa negra. Isso. Né? Isso pode ainda, não? Não. Hoje isso daí já é considerado como crime ambiental. Crime ambiental. Então, porque você contamina lençol freático, solo, então corpo hídrico, se ele é jogado direto. Então, basicamente, a gente em 1970, 80, os tanques sépticos eram utilizados como uma forma paliativa, porque a gente não tinha legislação. Então, em 93... a gente teve uma NBR para essa fossa filtro e sumidouro, que desde então, para normatizar, mas é um produto aí que tratava 20%, 30% do esgoto quando dado a manutenção devida. E o pessoal, a gente sabe que vai chamar o caminhão para hidrojateamento, limpar a fossa, depois de 10, 15 anos que se chama, extravasou, né? voltou. Só se extravasar. Exatamente. Saturava o solo. Então, a partir de 2019, 2020, que teve o marco do saneamento, né, a universalização do saneamento, veio esse olhar durante todos esses anos. Então, se a gente pensar bem... É novo, né? É muito 2020, novo. né? E a gente, lembrando que a gente teve a pandemia, né? 2020 a 2022. Então, isso ficou ofuscado. E a partir de 2023, 2024, que a gente teve uma nova NBR, que é a 17076, que aí sim ela coloca qualidade e agora especifica sistemas de ciclo completo. Como se fosse uma estação grande, agora ela pede uma estação compacta com todas
as passagens de tratabilidade que tem num sistema grande, ela exige agora pro sistema individualizado ou compacto para pequenas comunidades. Então, a partir de 2024, saiu a NBR 17076, que substituiu essa NBR de 1993, e agora é uma corrida porque o governo e as instituições que fazem as parcerias, ou seja, as empresas públicas, Sabesp, Aegea, Sanepar, Copasa, eles precisam, tem esse marco, é muito desafiador, porque eles pedem que, falando de forma básica, é bem extenso, mas fala que tem que ter 99% de água fornecida para todo o território brasileiro até 2033, até dezembro de 2033. Hoje quanto é o percentual? Hoje a gente está na faixa de 75, mais ou menos. Mas a água, se você não tem a rede para tratar, você consegue cavar o poço. Sempre o desafio foi o esgoto. Porque como que uma comunidade, eu vou levar uma rede 10 quilômetros, 20... É muito oneroso, né? Exatamente. E daí a gente tem essas questões de desenvolver produtos para atender essa demanda. E a gente vem trabalhando em cima disso, já tem acho que 7, 8 anos, desde 2017, 2018. E agora com essa normativa a gente consegue a exigência agora, porque o esgoto pediram 90% de rede de esgoto ou de tratamento individualizado até 2033. Isso tá perto, né? Tem 8, 9 anos. Tá então, perto. basicamente, isso vai ser impossível, porque nos últimos 50 anos não Nada foi foi investido feito. Em áreas descentralizadas. E hoje quantos por cento tem esgoto? 50%. Nossa, então, falta muito de, ainda. 200, de 220 milhões de pessoas, 110 não tem coleta, afastamento e tratamento adequado. Então, é um desafio. Com certeza vão postergar esses... Mas já tem um norte e tem uma normativa que é para ser seguido. Porque se não tivesse uma normativa, o pessoal continuaria empurrando com a barriga. Sim, não E ia não ia sair. resolver. Por mais 20, 30. Desse, Então, é um desafio. E esses órgãos, até para regularização fundiária, tudo. Então, o pessoal, água. Eu furo o poço, eu consigo pôr um reservatório e distribuir para a comunidade. Energia. Mais fácil também, consegue levar para um sítio, para uma chácara. Agora, o esgoto era o calcanhar de Aquiles Sempre da foi, parte né? do saneamento. Então, Que interessante, né? E você vê, Danilo, que essa questão do saneamento, né? Não dá para falar de sustentabilidade, né? Falar de ESG, meio ambiente, social e governança, se não falar da saúde das pessoas, né, Marcela? Não dá para falar de desenvolvimento econômico sem falar de saneamento. Exato. Né? A gente... O mundo regenerativo é para isso mesmo, para soluções como a tua aqui. Eu até citei antes de começar o podcast que tem um dado da ONU que cada $1 investido no saneamento, o governo, o país economiza $40 em saúde pública. Então, você imagina o quanto o olhar estava obsoleto e quanto o pessoal precisa correr agora para tentar alcançar e chegar nisso, porque eles viram até doer no bolso. Então agora eles falam, vamos investir no saneamento, vamos criar normativa, vamos colocar prazo para ter investimentos, se precisar ajustar, a gente alonga, mas é uma prioridade, tem que ser uma prioridade. O que o Brasil está vivendo hoje na parte de normatização e investimento no saneamento, tanto que está tendo um boom de investimento externo na parte de saneamento, empresas de energia entrando tudo na parte. Isso. Então, todo dia tem uma notícia sobre o setor de saneamento. O maior fundo de investimento do mundo, a BlackRock, está entrando no saneamento dentro do Brasil com outras empresas parceiras. Então, não é só uma questão socioambiental, é uma questão econômica que todos estão olhando, e eu acredito aí que nos próximos 20, 30 anos vai crescer o que não cresceu nos últimos 100. Ainda bem, né? Ainda bem, né, Danilo? E conta pra gente como é que você se preparou justamente para estar agora na cara do gol, né? Porque assim, tudo acontecendo agora, né? Você trouxe até uma maquete, né? Pra gente dar uma olhada e entender aqui um pouco, né? Falando do panorama do Brasil hoje, e eu vou falar um pouquinho, né, de como surgiu a ideia da Microet. Então, eu sou de formação, me formei em 2008, em engenharia ambiental, e eu já trabalhei na Embrapa com agroecologia.
eu já fiz estágio na Sanasa, em Campinas. E lá eu fui tomando gosto por sistemas de tratamento. Então, meu TCC, na primeira formação, também foi tratamento de esgoto, tal, em cervejarias. E aí, eu trabalhando, foi muito inusitado o que aconteceu, porque eu sou uma empresa pequena, hoje ela está com um porte médio já, mas eu sempre disputava com grandes empresas, né? Gigantes. Então, tipo assim, Danilo, você precisa de acervo para você fazer uma estação de 40, 50 milhões, de 200, 300 litros por segundo para 30 mil pessoas. Tá, mas eu não tenho eu preciso pegar a obra para fazer acervo. Mas você precisa do acervo para pegar a obra. Então eu ficava Parece rodando... comercial, né, cara? Parece então, comercial. Eu ficava correndo atrás do rabo. Então eu fazia sistemas menores, tal, só que eu nunca conseguia brigar com uma empresa grande que já tinha um engenheiro com acervo de 30, 40 anos para participar dessas licitações. E aí, em 2017, 2018, eu sou do interior, sou de Boituva, né? Eu moro em chácara, um condomínio de chácaras. E eu sempre olhando e falando assim, um dia isso tem que mudar, porque Fossa Negra, você vê os pedreiros cavando aquele poço. Tudo bem, na época dos nossos avós, nossos pais, que não tinha, porque eles precisavam para pelo menos centralizar o esgoto num ponto, não tinha essa noção. Então, em vez de eu deixar escorrer pelo campo, fazia a fossa, eu fazia a fossa, pelo menos eu centralizava o ponto de contaminação. Então eu comecei a ter esse olhar descentralizado, porque eu não conseguia bater para fazer sistemas, para eu conseguir. Então, tipo assim, eu comecei a ter esse olhar de falar assim, eu vou criar um produto que ele atenda às normativas, porque hoje tem no mercado muitos sistemas que não atendem às normas vigentes. É parcial saneamento, o atendimento, né? Que nem uma fossa. Ela é um paliativo, um biodigestor. É uma etapa de um sistema, mas não é um sistema que nem essa normativa, essa NBR que saiu ano passado, ela já fala de um sistema de ciclo completo. Então, o que é um sistema de ciclo completo? Tem o tratamento primário, secundário e o terciário. Como se fosse uma normativa para um sistema de tratamento grande, só que pequeno e compacto para uma residência. E autossustentável, né? Resolve ali sem precisar eu quero colocar Danilo, isso daqui, ele trata quanto do esgoto? Olha, ele foi elaborado para tratar acima de 80%, mas ele chegou a atingir 93%, 94%, 95% dentro da Copasa, dentro da Sabesp, de eficiência. Então, é um produto extremamente bom. A normativa mais restritiva hoje no Brasil pede uma eficiência acima de 80%. E o diferencial desse produto é que ele não tem energia. Então, ele é de baixo custo. Ele foi desenvolvido para o cenário brasileiro. Então, nós temos empresas que elaboraram sistemas, às vezes até melhor, mas com custo muito alto, que torna que inviável. Precisa de energia. Uhum. Então, porque essa questão do saneamento, do marco do saneamento, não é funcional e não é especificamente uma coisa só ambiental. A gente vai abrir a casa de uma pessoa, a gente tem que ter um trabalho social e um trabalho sociofinanceiro ambiental, se a gente for falar, porque a gente vai ela vai abrir a porta da casa, a gente vai instalar, vai ser cobrado uma taxa de esgoto, sim, que hoje não é. E você vai dar as manutenções. Imagina você chegar para uma empresa, para uma pessoa que mora classe social, de baixa renda, alguma coisa nesse sentido, área de interesse social, e fala, eu vou instalar um produto que vai ter você vai pagar o esgoto e sua conta de energia vai aumentar a R$70, R$100, R$80. Não quero. Então, não quer. Vai boicotar. Não quero. Eu não ia querer na minha casa. Você vai esbarrar nesse sentido. Então, eu criei um produto de baixo custo, de baixa manutenção e baixo custo operacional para ser viável, porque eu entendia que isso... Então, como surgiu a ideia foi, eu olhei para isso daí, vi que no mercado não tinha o olhar técnico e esse olhar, esse feeling de criar um produto
para a realidade do Brasil, porque muitas pessoas hoje vai e busca ou na China ou na Alemanha, que são os pioneiros na parte de desenvolvimento, e trazer um produto e falar, eu sou distribuidor aqui, e esbarra nessa questão financeira. Então, esse produto foi criado dentro do Brasil, é patenteado, e para atender não só a parte ambiental, mas a parte social também, sociofinanceira. Danilo, você tem aí um produto muito inovador mesmo, né? Porque você descentraliza, né? Você sai de uma ET de 10, 20 milhões para ser construída, né? Para um produto de baixo custo individual. Exato. Né? Resumindo, é isso, né? E aí você tem agora a possibilidade de atender lugares remotos, que hoje a gente não tem. Então, uma reserva indígena, quilombola, enfim, chácaras, fazendas, você anda aí pelo centro-oeste brasileiro, né? Quer dizer, e essa é uma boa pergunta, como é que será que eles fazem lá, né? Você sabe, fossa, né? É fossa, né? Hoje eles têm fossa rudimentar, inclusive um braço da Sabesp, que é o grupo G9, Eliana, acho que ela vai estar me assistindo aí. Um abraço para você, Eliana. São 9 engenheiras, arquitetas, que formaram, são de carreira da Sabesp e afim, CETESB, e elas formaram esse grupo já para trabalhar com o pessoal quilombola e faz essa ponte Sabesp, e eles gostaram muito do produto. A Sabesp já está trabalhando para fazer o censo. Então, hoje no Brasil, falando em específico aqui do estado de São Paulo, está sendo feito um censo do saneamento pela Sabesp, pela nova gestão da Equatorial, né? Que vai ficar pronto até dezembro desse ano, primeiro semestre de 2026, para mapear, porque hoje a gente tinha dados muito vazios, porque a gente tinha dentro da cidade. Então a Sabesp, as companhias, eles tinham muito dentro. Então eles falavam, eu tenho a ET grande, eu tenho que levar a rede para esse bairro, mas tudo na área central. Tudo urbano. Urbano. Que teoricamente é mais fácil, né? Exato. E um detalhe importantíssimo que a gente tem que falar é que o Brasil é o 6º maior país em tamanho de território do mundo. É grande. Então, é grande. Imagina o desafio para você atender o marco do saneamento, a universalização do saneamento, tendo a 5ª, 6ª maior territorialidade do mundo. Então, é muito desafiador. Então, não vai conseguir, esse sistema descentralizado, ele entra para atender o gargalo que hoje eles não tinham no mercado, um sistema de baixo custo. Uma solução que você possa dizer, eu instalo isso daqui e eu tenho garantia que eu não vou estar contaminando o solo. Explica pra gente como funciona. Eu ia falar isso, né? Pô, explica pra gente como é que funciona. Você trouxe até um brinquedinho aí pra gente ver. Mas basicamente são 3 etapas, né? O gradeamento, tratamento preliminar, que é feito... Deixa eu só fazer um adendo aqui, Danilo, porque as pessoas que assistem ao nosso podcast, às vezes, até eu, às vezes, acabo sendo muito técnico. Resumindo, é mais ou menos assim. Entra esgoto aqui, isso, faz um tratamento aqui dentro... E sai o efluente tratado aqui. Sai uma água de reuso ali, pode ser? Na verdade, a gente tem uma eficiência muito grande. Hoje, a normativa para reuso, para fins não potáveis, a gente fala que a gente precisa utilizar um pós-tratamento. Então, o que a gente colocaria aqui? Ela sai com fins potáveis, porém, a gente utiliza... o cliente fala assim, eu quero usar para reuso. Eu coloco um tanque aqui, uma adaptação, litros, uma coisa... Isso, com um filtro e mais dosagem de cloro, de hipoclorito. Porque aqui já tem o terciário, que é desinfecção, mas eu vou explicar certinho para você. Vai, só pra gente entender. Tá. Então entra esgoto, sai algo limpo lá. Então, eu posso jogar isso no rio? Pode jogar. Corpo hídrico, posso permear no solo. Aqui, com esse sistema, você pode jogar hoje, porque ele atinge acima das normas vigentes. Olha que solução aí, Marcela. Olha Tô impressionadíssima. Não é uma coisa pensando fantástica? Lá na minha casinha da praia, que acho que é aquela fossa lá. Então, não é uma escala pequena. Hoje, esse produto ele tem 1,55 de altura
por 90 de largura e 1,50 de comprimento. Então não é grande, né? Não, você usa uma área de 5 metros quadrados para você instalar o produto com acima da terra, ele fica acima da terra. Não, ele fica enterrado. Abaixo. Enterrado. Ele fica enterrado. Então você vai encostar a terra aqui e vai ficar só as tampas para você dar manutenção na periodicidade que a gente passar no manual. Então basicamente é um gradeamento para sólidos, grosseiros e areia. Aí aqui a gente tem as 3 câmaras que são os tratamentos secundários. Então o tanque cético com dupla decantação, e aqui onde acontece a mágica, que a gente tem um biofiltro de fluxo ascendente, onde tem mídias que fazem o tratamento. Isso aqui faz a mágica, como se fossem recifes artificiais, onde os micro-organismos vão ficar aqui dentro e vão degradar... Casinha de bactéria. Exatamente. São as casinhas de bactéria. Então, tratamento primário, tratamento secundário, e aqui é o terciário, que é a parte da desinfecção. E aqui tem uma pastilha de tricloro que vai fazer essa desinfecção, e aí o efluente está pronto para poder ser parecido com uma pastilha de cloro de piscina? Parecido. Parecido. E além disso, a gente tem uma particularidade, que a gente tem um filtro de carvão para fazer a lavagem dos gases. Então, o sistema é anaeróbio, então ele gera um pouquinho de gás, aquele cheiro do H2S, e esse filtro de carvão faz essa filtragem para reduzir qualquer odor que tem. Para não ter cheiro. Para não ter cheiro. Então, aquele cheiro que tem na fossa, que você, quando você sai... Que é característico, né? Isso. Aqui nesse sistema não vai... Então, um sistema totalmente por gravidade, não precisa nada de bomba, e manutenção a cada 1 ano e meio, 2 anos. Você faz a limpeza do cesto a cada 60 dias, mais ou menos. Esse filtro de carvão você troca a cada 1 ano e meio. E o excesso de lodo, para a pessoa que trabalha com agroecologia, se ela for instalada num sítio, a gente tem a opção de colocar a válvula lateral. Ela faz escoar e uma fazer caixinha, e ela pode usar como adubo orgânico. Olha só. Aproveita então tudo. tem essa opção. E fantástico, né? Aí, para uma pessoa que não quer utilizar, a própria empresa... ou a terceirizada vai pegar e fazer a retirada do excesso de lodo a cada 18 a 24 meses. Nossa, os prazos são bem longos. São bem longos, Sim, e o importante de a gente falar é que isso foi desenvolvido, foi feito dentro da USP, o desenvolvimento dele, junto com esse professor. Os dados de laboratório, foi tudo trabalhado milimetricamente. Vamos falar que ela teve várias upgrades, ela está na versão 2.0 hoje para ela chegar nesse nível. E no saneamento a gente tem algumas, a parte de marketing, o pessoal às vezes esforça muito a barra. Então, mas explicando para vocês que já tem esse olhar aguçado para o saneamento, todo sistema tem manutenção. Não existe sistema sem manutenção. Né? Existe um sistema que você entra massa e água e ele nunca vai dar manutenção e vai sair água limpa. Então, se a você vida entra inteira, não vai massa, não tem como isso, até hoje, se a pessoa conseguir, inventou a roda. Então, hoje utilizam muito marketing para empresas falando, eu criei um produto que não dá manutenção, que sai o esgoto tratado e não gera resíduo, não gera lodo. Não é possível. Não tem como. Não tem. Só que o pessoal usa. E não que nas normativas eles não vão entrar, mas para a pessoa, para vender no varejo, para a pessoa que vai... o marketing, a gente sabe que o pessoal apela às vezes, né? Então, é legal exemplificar isso para você e para o pessoal que está assistindo, que qualquer sistema, qualquer vai exigir manutenção, vai exigir. E vai gerar resíduo, não tem jeito, né? Tem produto, aí cabe às empresas fazer produto de baixo custo e alta eficiência, que é o que a gente fez hoje aqui. Então, é um produto de polietileno, depois a gente vai falar um pouquinho do SG e tudo mais. Mas é isso, é um produto simples, prático e super aplicável em qualquer terreno do território brasileiro. E esse formato que você fala com esse tamanho e tal, enterrado, ele é o quê? Para uma fazenda, para uma propriedade? Ele tem 2 tamanhos. O de 1.500 litros é até 12 pessoas e o de 800 litros até 6 pessoas. Então, a gente tem
a gente criou esse produto, toda a parte estrutural de plástico, a gente chamou um engenheiro especialista nisso daí para aguentar as forças porque ele fica enterrado, a durabilidade, espessura de parede para ter uma garantia. Então, tipo, isso aqui é plástico, dura, você não passou com o carro por cima, com o caminhão, isso aí é para durar 30, 50 anos. A gente dá a garantia de 6 anos, que é por lei e tudo. Mas isso aqui é de eterno, igual um plástico que você fala, quanto tempo degrada um plástico? Então, muitos anos parado lá. Então, é um produto extremamente simples, mas muito eficiente. Então, dá para atender. E o legal dele é a escalabilidade, porque a gente criou ele para conseguir atender todas as companhias do território nacional, inclusive países da América do Sul, que a gente já está em contato, demonstrar interesse, o Paraguai, sim, Argentina. Paraguai é muito... Então, demonstrou interesse, inclusive, para algumas isenções para a gente começar a produzir lá tudo. Olha, já tivemos bacana. reuniões e tudo nesse primeiro semestre. Então, o produto dá para instalar também, vamos falar, eu preciso para um hotel. Eu vou receber 200, 300 pessoas. Ele pode ser instalado em paralelo. Então, você coloca várias unidades dessa e coloca uma caixa com divisor de vazão. E vai a vazão para cada caixinha dessa daqui. Então, você pode ir para a indústria... para evento temporário. Evento temporário. Então, você tem um leque enorme de aplicabilidade para esse sistema. Em vez de shows, eventos, essas coisas, não tem, eu vou cavar o buraco e fazer a fossa e depois a terra. Não, você tem agora uma solução... Você vai lá, coloca, trata, devolve para a natureza. E você pode retirar também e instalar em outro lugar. Em outro lugar, porque não estraga, né? As mineradoras estão cotando com a gente já, tem... uns 7, 8 meses e estão utilizando para canteiros de obra e tudo esse sistema. E o caminho é através das empresas de saneamento, mas também direto com a iniciativa privada. Exato. Agora, a iniciativa privada vai ter as exigências, então esse produto ele já está homologado na Sabesp, na Copasa, que é a de Minas, né? companhia de Minas, e ele está em processo de homologação na Sanepar, que é do Paraná. Então, a gente já conversou com a Cagepa, que é da Paraíba também, eles gostaram muito e está sendo instalado mês que vem um sistema lá. Eles conheceram aqui na FenaSan, na Feira do Saneamento do ano passado, e vão utilizar, como está muito novo, então eles vão utilizando isso daí para eles comprarem, para atender a universalização do saneamento, mas também para dar como exigência em carta de diretrizes de empreendimentos, loteamentos verticais, horizontais, resorts. Então, tudo isso, eles estão fazendo essa avaliação para eles já falar, esse produto atende... Eu já estou aplicando isso daí, já está dentro da normativa, já está dentro da norma da NBR 2024-17076. Então, a gente está... Eu falo, até brinco aí com o pessoal da empresa, que é a dor de cabeça gostosa. O que não girou a roda nos últimos 10, 12 anos, está girando nos últimos 6 meses, 5 meses, e está sendo bem satisfatório aí a gente crescer desse jeito. A empresa está crescendo bastante. Que bom, Danilo. A gente fica feliz. Eu já conheço você há algum tempo, né? Eu sei da luta que você está para convencer, né, as pessoas de que isso é necessário. Porque a gente aqui no Brasil também tem uma cultura que atrapalha um pouco, né? A pessoa acha que o esgoto não é problema dela, o lixo não é problema dela, né? Que tá do portão da casa dela para fora não é problema meu. Isso aqui, portão daqui para dentro, né? E essa cultura atrapalha um pouco a gente, né? Os testes, eu vi que você teve publicações dos testes em revista especializada, né? Sim. E aí, me conta um pouco disso aí pra gente poder falar desse assunto. A gente está nas mídias sociais da Copasa como empresa inovadora que atendeu. Eles estão com a parte de regularização fundiária, que é regularizar esses imóveis. Bairros que estão afastados e não tinham... Não tem como... não tinha como fazer escritura, porque eles pedem, eu preciso de água, eu preciso de energia elétrica e eu preciso de esgoto. E nunca consegui. E agora está sendo aplicado
até para a parte de regularização, cidade verde e amarela. Então tem vários incentivos que o governo, eles vão cortar incentivo do município ou do estado se não tiver, não conseguir atender. Eu vou apresentar semestral ou anual, eu preciso que investe na parte de saneamento descentralizado, universalização. Eu aumentei 5%, aumentei 10%. Tá, eu vou liberar a verba para você. Então, hoje está sendo levado muito à risca e muito a sério essa parte. Que bom, né? Uma notícia boa, né? Eu vi o artigo aqui, Danilo. O artigo é da revista Hidro, que é aqui, a revista referência revista Hidro, hoje. Uma revista de referência, né? Tem um artigo Brasil. Aqui de 4 páginas falando disso, né? Isso. Tem eletrônico esse artigo, não? Tem eletrônico. Depois eletrônico, manda pra gente colocar também no podcast lá para as pessoas lerem, né? E foi um artigo que a própria Sabesp começou, quando ela começou a estudar, e ela começou porque ela precisava ter uma alternativa para o saneamento descentralizado, para sistemas compactos, para atender a universalização. Então, ela, juntamente comigo, a gente elaborou um trabalho e ele foi publicado na revista Hidro. A gente apresentou também ano passado na FENASAN e foi muito bem aceito. O pessoal tá bastante interessado, aí liga, eu queria entender mais do produto, manda para mim se tem vídeo e tal, nossa, eu quero fazer. Então, pessoas que estão fazendo chalé, pessoas que têm esse olhar mais aguçado para a parte de sustentabilidade, essa questão importante. Então, né? Tá tendo uma visibilidade muito legal e uma aceitação muito grande por parte de todos os órgãos. Né? A gente teve uma conversa com o Danilo, né? Aqui a gente vai anunciar um projeto que a gente vai fazer junto. Nós vamos fazer junto esse projeto, o Danilo, que vai fechar de fato esse ciclo a partir do conceito mesmo ESG, na questão sustentável e tal. No final do ano passado, o governo federal lançou a lei da reciclagem, né? E que é a lei, eles chamam da Lei Rouanet da reciclagem. Lei Rouanet da reciclagem. Que é nada mais, nada menos do que você ter isenção fiscal para prestigiar e fazer com que haja a monetização daqueles que fazem catam, né, as cooperativas que são os catadores de reciclagem. Então, no projeto que a gente vai envolver tudo nós aqui, o projeto é assim: nós vamos fazer uma parceria com uma cooperativa, né, Danilo? Nós já combinamos isso, vamos fazer parcerias com cooperativas. Isso pode ser feito em qualquer município. Nós vamos fazer parcerias com as cooperativas, eles vão na comunidade, tiram o plástico do meio ambiente. Aí a gente manda esse plástico lá para a indústria para fazer lá o polietileno, os PAD. Isso, tritura, volta a ser o polímero, o PAD reciclado. Então, quanto de plástico vai aqui? Ela vai 45 quilos. 45 quilos. Então, você imagina, isso daí é uma inovação até para a parte do ESG, o que a gente está propondo, uma ideia excelente, porque você vai fazer vai incluir a parte questão social exato. Com os catadores. Os catadores, tira o plástico. Cooperativas, você tira o plástico do meio ambiente, você processa ele, você faz um produto que ele tira o impacto, um tratamento acima de 90%, 85%, e você aplica isso como ação de saneamento básico. Ação de saneamento para as empresas privadas e para o setor público. Então, você está fechando a cadeia. Você tira o plástico, você processa, você contrata parte social, cooperativas, vai ter ganho, processa o produto, cria um produto para tratar o esgoto de baixo custo e você troca isso com as empresas privadas e as prefeituras. É sensacional, né? É o produto quase perfeito, né? Pois cara. Isso só faz o bem. Isso é o tal da chamada economia circular, de fato, funcionando. Isso vai ser um boom para os próximos 12, 24 meses. Isso vai faltar capacidade de produção para você atender e aplicar isso dentro do ESG. Danilo. As empresas vão olhar com um olhar... Eu só tenho uma notícia para te dar. Quando o assunto é bom, o tempo acaba.
Olha, mas maravilhoso. A gente já está acabando o tempo aqui, né? Mas olha, veja que dentro do conceito do mundo regenerativo, Marcela, quer dizer, transformar crise. Qual é a nossa crise? Saneamento básico sempre foi uma crise no Brasil. Nós nunca conseguimos sair dessa crise. Plástico no meio ambiente é outra crise? Plástico no meio ambiente. Aí vamos reconstruir esse caminho. Como é que a gente reconstrói isso? Aqui, ó. Eu tiro o plástico do meio ambiente e transformo numa solução de saneamento básico. De baixo custo. De baixo custo. As empresas vão olhar isso com muitos bons olhos, porque elas já olhavam dentro do ESG quando você juntava duas cadeias, que era a parte de cooperativa e a parte socioambiental deles. Agora você está criando um produto que vai ser instalado num lugar hoje onde está tendo contaminação que nunca olhou, o Brasil nunca olhou. Eu falo 50 anos, mas pode colocar os 500. Os 500, né? 500 e pouco. Desde sempre, né? Desde sempre, porque as áreas descentralizadas. E você vai estar trazendo valoração ambiental em todas as etapas. Então, é uma iniciativa sensacional, excelente. Eu vejo um futuro excepcional aí para... E você está impulsionado pela legislação também. Quando você põe um prazo, que nem você falou. Tem que fazer, né? Senão ia demorar 500 outros anos. Eu comecei há 7 anos e eu não tinha embasamento. Eu olhava para a questão técnica, para a questão de tratabilidade, mas faltava um empurrãozinho. Exatamente. Que a gente sabe que veio. Que é a famosa... Normativa. Que é o famoso vai ser obrigado. Exatamente. Isso é obrigado? É o que eu mais... Toda vez que eu vou falar de ESG... Eu sou obrigado a fazer consultoria isso, né? de ESG, de compensação de carbono, toda vez que a gente vai falar disso em algum lugar, a pessoa fala assim, mas eu sou obrigado a fazer isso? Agora é. Se não tivesse multa, se não tivesse o valor da multa, você acha que todo mundo respeitaria os limites? Pois então. Você acha que não usaria cinto de segurança? É o bolso sempre, né? Danilo, muito obrigado por ter vindo aqui no Mundo Regenerativo. Eu e a Marcela sou muito grato. Parabéns, porque assim, a gente gosta de ver boas iniciativas e uma iniciativa que nasce no mundo acadêmico, para mim, pessoalmente, é sensacional. Assim, né? É uma valorização do... Uma mensagem final, manda para nós aí. Olha, queria agradecer a oportunidade, falar um pouquinho da parte de saneamento, o meu conhecimento, e falar que eu estou plantando uma sementinha para florir. Eu sei que eu não vou resolver o problema do saneamento no Brasil, mas é uma sementinha e que as pessoas tenham um interesse, vejam não só pela a parte, é lindo ter a parte sustentável, isso daí é vida, é o meio ambiente, é o meio que a gente vive, então nada melhor do que a gente proteger isso. Então, queria agradecer mais uma vez e o pessoal ter esse olhar, essa consciência que eu sei que está mudando e essa crescente vai aumentar cada vez mais. Maravilha. Muito bom, Danilo. Viu? Muito bom. Marcela, muito obrigado como sempre. No outro episódio a Marcela não estava com a gente, eu senti muita falta dela. Ele ficou falando comigo tá mesmo. Com a gente agora eu tô, você pode falar. E Danilo, realmente, transformar a crise e reconstruir caminho, a eco, a microet, o baixo custo, pessoas que precisam de fato ter uma saúde melhor por ter um tratamento mais justo na questão de justiça climática, justiça sustentável, para que a gente possa olhar para as pessoas como elas são. Porque o que importa nesse mundo mesmo são pessoas. E tratar, e esse produto que você desenvolveu, dá esse olhar para as pessoas. As novas gerações, né? Isso daqui vai contribuir lá na frente para os seus filhos, seus netos. Obrigado por ter vindo. Bom, Mundo Regenerativo, transformando crises, reconstruindo caminhos.